Dentro da literatura, seja ela atual ou clássica, existe uma estrutura de narrativa bastante comum na criação de personagens. O americano Joseph Campbell, depois de passar anos estudando mitos, religiões e histórias de várias culturas, percebeu um padrão, um desenvolvimento comum que se repetia em diferentes histórias. Algo que ele descreveu em seu livro O Herói de Mil Faces. Ele chamou isso de monomito. Mais tarde, resumindo e reorganizando essas ideias, o roteirista da Disney, Christopher Vogler, criou o que hoje conhecemos como a jornada do herói. Um padrão muito conhecido em filmes de heróis, com começo, meio e fim previsível. Um modelo, uma fórmula, um jeito de escrever histórias. De forma resumida, uma pessoa comum recebe um chamado. Alguns recusam, outros aceitam. Ele encontra um mentor, para de fugir e entra em um caminho sem volta. Aparecem inimigos, problemas, frustrações, desafios cada vez maiores. E aqui, a conversa começa a ficar séria. Porque nesse ponto, duas coisas podem acontecer. Muitos desistem, e os que não desistem passam por uma espécie de morte simbólica. O ego do herói novato morre para que algo novo possa nascer. Existem mais 3 pontos que fecham essa jornada. E quase sempre, a história termina de forma previsível. Mas agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E se ao invés de poderes comuns do cinema, como voar, levantar pesos impossíveis ou disparar raios pelas mãos, o herói tivesse um poder incomum? O poder do roteirista. A capacidade de definir o próprio destino. À primeira vista, isso parece óbvio. Afinal, no mundo real, todo mundo acredita ter esse poder. Mas até que ponto ter poder é algo bom? Será que depende da quantidade de poder ou de outra coisa? E diferente da jornada clássica, aqui não aparece um mentor. Ninguém surge para explicar o caminho. Então ele faz algo curioso. Como o mentor não veio, ele entrega suas decisões ao destino, como se o destino fosse um conselheiro sábio. Mas isso é contraditório, porque o destino é criado pelas escolhas dele. Mesmo assim, ele repete: siga seu coração, porque tudo acontece no tempo certo. Isso soa bonito, mas não é sabedoria. É conforto disfarçado de maturidade. Porque assim, ele tira um peso de si. Não é cansaço, não é procrastinação, não é um mundo contra ele, é escolha, é ele ficando onde está. Porque mudar dói, porque mudar expõe, porque mudar obriga a admitir que, até aqui, ele se acomodou. Assumir isso significa abandonar uma identidade confortável e encarar o risco real de tentar e talvez falhar. Olhar para trás e parar de culpar azar, pessoas, falta de oportunidade. Ele escolheu o caminho mais fácil várias vezes e chamou isso de prudência. Se protegeu tanto do fracasso que acabou se protegendo do crescimento. E toda vez que alguém fala de disciplina, responsabilidade ou constância, algo incomoda por dentro. Não é raiva da ideia, é medo do espelho. Medo de tentar sério e não poder mais usar a desculpa do não deu certo porque eu nunca tentei. Porque aí não tem romantização, é falha mesmo. E aquela frase, eu poderia ser incrível, soa como um soco no barriga, mas também como uma desculpa. Porque enquanto ele poderia ser, não precisa ser. O potencial vira um esconderijo. Grande o bastante para inflar o ego, vazio o bastante para não exigir nada. E aí vem a frase clássica: crescer dói. Então a fuga vira autocuidado. O medo vira respeitar o próprio tempo. A desistência vira maturidade. Mas no fundo, o medo não é fracassar, é tentar de verdade,
e descobrir que ele não é tão especial quanto gosta de imaginar. Porque enquanto ele não tenta, pode continuar contando essa história bonita. Eu poderia conseguir. E ninguém pode provar o contrário, nem mesmo ele. E o tempo faz o que sempre faz. Passa. Lá na frente, quando o destino aparece com coisas erradas demais, ele procura um trauma, algo grande o suficiente para justificar, mas não encontra. Porque não foi um evento único, foi abandono diário disfarçado. É daí que nasce essa inquietação constante, esse peso que não some, essa sensação de estar devendo algo a si mesmo. Não é ansiedade sem motivo, é dívida. Dívida com a pessoa que você prometeu ser e nunca foi. E enquanto essa conta estiver aberta, não existe descanso real. E o mais curioso é isso. A solução não vem como explosão, nem como cenas épicas de cinema. Ela vem pequena, simples e bem sem graça. Ela aparece quando você para de se enganar, quando aceita, sem drama, que ninguém vem te salvar, quando você faz o que precisa ser feito. Agir. Calma. Que tipo de herói é esse? Nem parece um herói de verdade. E talvez não seja, porque não existe história de herói sem vilão. E aqui, o vilão não é externo. Ele não veio de fora te empurrando contra a parede. Ele nasceu dentro do herói. E talvez, só talvez, a resposta mais difícil não seja lutar, mas perdoar. Perdoar a si mesmo. E então, ele consegue dizer: fui eu. Fui eu que escolhi o fácil. Fui eu que evitei o confronto. Fui eu que chamei medo de prudência e desistência de maturidade. E quando isso é encarado, algo muda. Porque no momento em que você para de se ver como herói incompreendido e aceita que foi o vilão da própria história, o vilão perde o controle. Não existe redenção épica, existe decisão, existe responsabilidade. E é aí, justamente aí, que começa algo raro. Uma vida onde você para de se enganar e, por isso mesmo, começa a ser livre.